O tubarão-lixa, uma verdadeira máquina da natureza que quebra todas as expectativas sobre o que um predador dos mares deveria ser. Esqueça aquela imagem do caçador elétrico cruzando o oceano sem parar. Este aqui é o mestre do sedentarismo tático. Ele tem o comprimento de uma prancha de surf longa, chegando a passar dos 3 metros e pesa o equivalente a uma geladeira pequena, mas prefere a vida no fundo do mar. A biologia desta espécie é formidável. Enquanto outros peixes precisam nadar o tempo todo para respirar, o tubarão-lixa desenvolveu um sistema de bombeamento embutido. Ele possui espiráculos atrás dos olhos que puxam a água e a empurram pelas brânquias, ou seja, ele pode simplesmente estacionar no fundo de uma caverna marinha, relaxar o dia inteiro e respirar perfeitamente. É o equivalente aquático de ter um cilindro de oxigênio infinito. Eles dominam as águas rasas, os manguezais e os recifes de corais quentes. Durante o dia, parecem apenas um tapete inofensivo descansando na areia. Uma criatura dócil e quase apática que usa sua anatomia achatada e seus sensores parecidos com bigodes para rastrear tudo ao redor. Mas quando o sol se põe, o cenário muda completamente e o caçador noturno entra em ação. A estratégia de caça deste peixe não envolve rasgar presas aos pedaços pelo oceano. Ele usa uma engenharia impecável e silenciosa de sucção. O esquema é o seguinte: a cavidade bucal se expande em uma fração de segundo e cria um poderoso vácuo acústico formidável. Funciona exatamente como um grande aspirador de pó industrial, sugando caramujos e crustáceos direto de suas conchas blindadas nos recifes. A força da água puxa o alvo instantaneamente, enquanto dentes minúsculos em formato de gancho garantem a captura perfeita. Agora, o verdadeiro problema ocorre quando um humano decide provocar essa criatura dócil. O animal ataca em legítima defesa, e a mecânica impressionante da mordida entra em ação. A força da sucção, somada aos dentes retrocurvados, faz a mandíbula travar na vítima feito um alicate de pressão de uma oficina mecânica. A mordida prende de um jeito tão absoluto que as pessoas frequentemente precisam usar ferramentas pesadas de metal para forçar a abertura da boca do peixe e libertar a perna ou o braço do mergulhador. A sobrevivência da vítima é garantida, mas o impacto físico é severo e doloroso. O corpo humano sofre cortes profundos e corre um risco gigantesco de infecção bacteriana grave. Ele é, no fim das contas, uma perigosa armadilha de urso aquática disfarçada de tapete inofensivo. O tubarão-limão. Imagine você caminhando em uma baía lamacenta, onde a água bate nos joelhos, achando que o fundo de areia clara está totalmente vazio. Mas é exatamente aí que o tubarão-limão se esconde. Ele é um colosso maciço que facilmente ultrapassa os 100 quilos e chega a 3 metros de comprimento. Basicamente possui o tamanho e o peso de uma motocicleta encorpada patrulhando o fundo do mar. A biologia desta espécie desenvolveu uma camuflagem absoluta. O tom amarelado e castanho das suas costas funciona como uma verdadeira capa de invisibilidade nas águas rasas dos manguezais. Ele simplesmente derrete na paisagem de fundo lamacento, tornando-se um fantasma formidável para os cardumes. Essa fera reina nas costas de clima tropical. Os complexos sistemas de raízes dos mangues funcionam como seu grande quintal fortificado. É um ambiente estreito onde grandes tubarões oceânicos não conseguem manobrar, mas ele desliza pelos estuários e docas com fluidez. Além de poderoso, o animal demonstra uma inteligência espetacular. Ele passa longe de ser um peixe irracional e solitário. A espécie forma laços profundos, cultivando amizades prolongadas com parceiros escolhidos a dedo. Eles aprendem novas técnicas de caça de maneira surpreendente, apenas prestando atenção e observando atentamente os parceiros do grupo trabalharem na natureza todos os dias. A ciência por trás da reprodução desse animal formidável é espetacular. A fêmea cria uma placenta verdadeira dentro do corpo, ligada aos filhotes por um cordão umbilical, exatamente como acontece nos mamíferos. E tem mais, na hora do parto ela funciona como um GPS de alta precisão. Ela navega milhares de quilômetros pelo oceano só para dar à luz no mesmo manguezal exato onde nasceu. Agora preste atenção no perigo. Os dentes dessa espécie são agulhas finas e estreitas, projetadas perfeitamente para perfurar peixes escorregadios. Como ele caça no mesmo lugar onde os surfistas ficam com a água na cintura, o encontro acontece frequentemente. Em águas turvas, ele vê um pé se mexendo, confunde com presa e ataca por puro reflexo.
reflexo. O impacto físico é violento. A mordida rasga a pele e destrói tendões em um segundo, exigindo intervenção médica imediata. Mas assim que ele percebe o grande erro, simplesmente solta e foge. A sobrevivência humana é praticamente certa, pois pessoas não são o alvo principal. Curiosamente, se os cientistas virarem esse grandalhão de barriga para cima, o sistema sensorial entra em curto-circuito e ele paralisa totalmente. No fim das contas, ele é um rastreador formidável que só ataca humanos por um infeliz erro de cálculo visual. O tubarão azul é o verdadeiro nômade dos desertos de água salgada, vivendo no abismo do oceano aberto. Ele possui um corpo esguio que funciona exatamente como um torpedo militar de altíssima precisão. Suas nadadeiras peitorais são desproporcionalmente longas, atuando como as asas de um planador aerodinâmico. Isso permite que a espécie pegue carona nas correntes oceânicas globais e cruze o planeta, gastando quase zero energia. Deslizando como um veleiro perfeito e silencioso, a coloração dele é uma obra de arte da engenharia furtiva. As costas são de um azul índigo vibrante e a barriga é totalmente branca. Se uma presa olha de cima, o dorso escuro se mistura perfeitamente com o fundo abissal. Se olha de baixo, a barriga clara desaparece contra a luz do sol brilhando na superfície. Ele é literalmente invisível em mar aberto. A biologia desta espécie a transformou no tubarão mais bem distribuído do mundo. Eles não ficam presos perto da areia da praia. Eles dominam as vastas e geladas extensões de quase todos os oceanos do globo. Durante o dia, o animal mergulha a mais de 400 metros de profundidade, no breu total, apenas para caçar no frio extremo. Quando a noite cai, ele sobe silenciosamente para as águas mais quentes. A verdadeira magia científica desta magnífica espécie está no focinho. Ele possui poros cheios de um gel especial que funcionam como o radar militar mais avançado do planeta. Esse sistema rastreia campos eletromagnéticos minúsculos no fundo do mar. O esquema é o seguinte: se uma lula simplesmente respira na escuridão a quilômetros de distância, o coração dela bate. O predador detecta esse pequeno pulso elétrico invisível e vai direto ao alvo, exatamente como um míssil teleguiado. A reprodução é um espetáculo formidável de pura resistência. O acasalamento é tão agressivo que os machos mordem implacavelmente as fêmeas. Para suportar isso, a evolução deu a elas uma verdadeira armadura biológica, desenvolvendo uma pele até 3 vezes mais grossa que a dos parceiros. O resultado final é espetacular. Uma única fêmea lança mais de 100 filhotes perfeitamente armados diretamente no oceano aberto. O perigo real para os humanos não está nas praias, mas nos trágicos naufrágios em alto mar. O animal surge das profundezas, investigando calmamente qualquer agitação na água. Ele aplica mordidas de teste com dentes finos e serrilhados, projetados para prender garras escorregadias de polvos. O menor sangramento atrai imediatamente um exército inteiro, gerando um frenesi alimentar devastador. É basicamente o grande ceifador oportunista do abismo, aguardando pacientemente o próximo desastre marítimo. O tubarão macuanão leva a medalha de ouro dos 100 metros rasos do oceano com extrema facilidade. Ele é o verdadeiro guepardo dos mares. A anatomia dele abandona qualquer ideia de lentidão. O corpo tem o formato exato de um míssil balístico, projetado para cortar a água com atrito quase zero. A biologia desta espécie é tão avançada que a afasta dos peixes comuns. Ao invés de depender do sol para se aquecer, o bicho tem o sangue quente, mantendo seus órgãos blindados contra o frio intenso do abismo. Ele possui fendas branquiais enormes nas laterais que funcionam como as gigantescas entradas de ar de um carro esportivo, superalimentando os músculos em tempo real. A pele da criatura é coberta por escamas microscópicas que imitam o traje de um nadador olímpico, reduzindo a resistência da água ao limite extremo. Ele vive nas águas abertas e profundas de quase todo o planeta. Nesses imensos espaços sem barreiras físicas, a fera patrulha caçando as presas mais velozes do mundo, como atuns e peixes-espada. O resultado de toda essa engenharia hidrodinâmica é formidável. O animal atinge uma velocidade de explosão que ultrapassa 70 km por hora. É a definição absoluta de alta performance animal. A verdadeira ciência por trás desse desempenho espetacular está escondida no
sangue. O esquema é o seguinte: a biologia desta espécie possui um complexo sistema de veias que funciona exatamente como um trocador de calor de um motor industrial. Esse mecanismo captura o calor que o próprio músculo gera e o prende no centro do animal. Assim, os órgãos vitais ficam até 15 graus mais quentes que a água gelada do oceano profundo, garantindo energia infinita para perseguições extremas. Mas a brutalidade de sua existência começa muito antes de cruzar os mares. A gestação é uma verdadeira arena de gladiadores no escuro do útero materno. Os primeiros filhotes que se formam não recebem comida mastigada ou cordão umbilical. Eles sobrevivem devorando vorazmente milhares de ovos nutritivos que a mãe continua despejando ali dentro. Eles ganham músculos de halterofilista comendo o próprio estoque de ovos da mãe antes mesmo de nascerem. O perigo real para os humanos atinge níveis extremos na pesca esportiva. Quando fisgado, ele se transforma em um projétil enfurecido e incontrolável. A criatura dá saltos impressionantes de até 9 metros de altura e frequentemente cai direto dentro dos barcos. O impacto destrutivo desse colosso, se debatendo com dentes pontiagudos parecidos com pregos afiados, rasga tudo ao redor. Ele é, em resumo, um míssil orgânico blindado com um temperamento explosivo. O tubarão galha branca oceânico é o monarca indiscutível das profundezas. Ele habita um deserto infinito de água salgada, bem longe de qualquer areia de praia humana, em locais exatos onde a profundidade despenca facilmente para mais de 200 metros. A biologia desta espécie fantástica encontrou uma solução formidável para não morrer de fome nesse ambiente vazio, economizar energia ao limite absoluto. As nadadeiras peitorais do animal são colossais e arredondadas nas pontas, atuando perfeitamente como as imensas asas de um avião planador de longo curso. Em vez de bater a cauda sem parar e gastar calorias vitais e preciosas, ele simplesmente abre essas extensas asas e plana de forma serena pelas correntes marítimas quentes, deslizando pelas águas tropicais como um silencioso satélite natural. Nesse cenário extremo, onde uma refeição farta é um evento raríssimo, a evolução moldou um super predador que deletou a palavra medo do próprio código genético. A hesitação em mar aberto significa inanição certa. Por isso, a criatura desenvolveu um comportamento puramente obstinado. Ele investiga absolutamente qualquer objeto inusitado que caia boiando na água. Ele se aproxima do alvo com uma lentidão impressionante, sempre ladeado por pequenos peixes seguidores, conduzindo uma verdadeira inspeção militar com precisão absoluta, sem demonstrar recuo. A ciência por trás do ataque desta criatura é de uma precisão mecânica assustadora. O esquema é o seguinte: quando ele decide morder, os dentes da parte de baixo da boca, que são pontiagudos como cravos de chuteira, travam a presa para que ela não escape. Em seguida, os dentes superiores, que parecem facas de pão cheias de pequenas serrinhas, entram em ação fazendo um movimento de vai e vem, rasgando blocos inteiros de carne em segundos. O perigo real para a humanidade acontece nas tragédias aéreas e naufrágios históricos, como o famoso afundamento do navio USS Indianápolis. Nesses cenários desolados, a persistência do bicho vira um pesadelo. Se um mergulhador der um soco no focinho dele para espantá-lo, o animal não foge assustado. Ele simplesmente dá meia volta, muda a marcha de lento para o modo de ataque frenético e retorna ainda mais agressivo. Qualquer barulho excessivo na água atua como um gatilho sonoro que atrai dezenas de outros membros da espécie, formando um grupo implacável que consome tudo pela frente. Sem a chance de um resgate ultra rápido, a sobrevivência médica diante de um grupo desses cai praticamente para zero. Ele é, no fim das contas, o cobrador de impostos implacável do oceano profundo, que nunca aceita um não como resposta. O tubarão-tigre, um animal tão distinto na biologia evolutiva, que é o único sobrevivente de sua linhagem inteira. Ele não é apenas grande, é um colosso absoluto que facilmente passa dos 4 metros de comprimento e pesa mais de 600 quilos, o equivalente a um carro popular compacto flutuando silenciosamente debaixo d'água. O nome dele vem das listras verticais bem marcadas que a espécie carrega nas costas durante a juventude. Essa pintura não é apenas um detalhe visual, é uma tática espetacular de ilusão de ótica. Quando o bicho nada nas águas rasas, onde as ondas na superfície refletem a luz do sol de forma intensa, essas marcas quebram perfeitamente a sua silhueta
silhueta e o escondem das presas. Essa fera não fica isolada no meio do oceano profundo. Ela domina as beiradas das praias, patrulhando ativamente recifes de coral, canais de portos industriais sujos e estuários fluviais. Lugares quentes como o Havaí, a Austrália e o Caribe formam o grande império onde esse predador passeia com domínio total. Ele passa o dia vasculhando incansavelmente cada canto com narinas absurdamente expandidas, possuindo um dos faros mais precisos de todo o reino animal. A ciência reprodutiva desta máquina é formidável. Ao contrário da maioria dos tubarões gigantes, a fêmea abriga os filhotes soltos no útero sem cordão umbilical. Eles sobrevivem se alimentando apenas de ovos colossais por mais de um ano inteiro, e quando chega a hora, ela libera um exército impressionante, até 82 pequenos predadores perfeitamente formados de uma só vez. Mas o que aterroriza os oceanógrafos é o estômago deste gigante. Ele é considerado a grande lixeira do mar. A biologia gástrica da espécie não tem limites para a curiosidade. O esquema é o seguinte: os dentes curtos, largos e cheios de pequenas serras funcionam exatamente como as lâminas de uma serra circular industrial. Eles foram moldados pela evolução para fatiar ossos pesados e cascos blindados de tartarugas marinhas. Logo, morder placas de metal, pneus velhos e armadilhas de pesca é algo comum para ele. O perigo real para a humanidade reside justamente nessa fome sem fim. Quando ocorre um ataque em um porto turvo, ele não morde um surfista para investigar e depois foge. Ele ataca para devorar a presa. O impacto cinético contra um corpo humano causa desmembramentos instantâneos e um choque hemorrágico brutal. É basicamente um compactador de lixo implacável com um apetite insaciável. O tubarão branco esqueça os monstros pré-históricos de Hollywood. A ciência mostra que ele não é herdeiro do megalodonte, mas sim o ápice evolutivo de caçadores muito mais ágeis. Ele é colossal, com impressionantes 5 metros de comprimento e pesando o mesmo que uma van de entregas lotada de carga, passando de 2 toneladas. Essa espécie domina as águas frias do planeta com uma inteligência tática inigualável. A biologia dele abandonou a ideia de ser apenas um peixe comum. Ele desenvolveu uma rede interna de vasos sanguíneos que mantém o calor do corpo preso. Funciona exatamente como o motor de um carro potente rodando em alta rotação no meio da neve. Por ter o sangue quente, ele consegue nadar em oceanos congelantes, mantendo a agilidade de um mamífero assassino. O habitat natural dessa máquina não é o calor contínuo do Equador. Ele reina nos mares temperados globais, estabelecendo seu império ao redor de grandes colônias rochosas costeiras lotadas de focas, como na África do Sul e na Austrália. E ao contrário da maioria dos predadores, a espécie possui a incrível capacidade de colocar a cabeça inteira para fora da água, apenas para inspecionar os barcos no ar e manter um contato visual formidável. A tática de caça desse gigante é uma explosão de física bruta. O esquema é o seguinte: ele patrulha o fundo rochoso escuro e olha para a superfície ensolarada, caçando a silhueta escura de uma foca. Encontrando o alvo, ele dispara como um míssil a 40 km por hora em um ângulo perfeitamente reto. O impacto é tão formidável que a energia cinética lança uma presa de 2 toneladas inteiramente para fora da água. É o equivalente exato a ser atropelado por um caminhão blindado em alta velocidade. A biologia reprodutiva segue a mesma violência. No escuro do útero materno, os filhotes sobrevivem consumindo um excesso maciço de ovos não fertilizados. Eles já nascem colossais e destemidos, pesando 30 quilos e preparados para o abate. O perigo humano é o maior do mundo, mas ocorre por puro engano visual. O animal enxerga um surfista boiando e confunde a prancha com uma foca. Ele aplica uma mordida investigativa devastadora. Percebendo a falta de gordura espessa, o tubarão cospe a vítima e recua. A sobrevivência exige socorro imediato com torniquetes na areia, pois os dentes grossos rasgam artérias vitais em segundos. É, no fim das contas, um rei majestoso das águas agindo por curiosidade letal. O tubarão cabeça chata. Esqueça a regra de que monstros marinhos só existem no oceano salgado. A evolução transformou esse peixe em um invasor implacável de rios. Ele tem um focinho largo, atarracado e incrivelmente plano, lembrando a cara de um touro de rodeio prestes a atacar. A biologia desta espécie quebra todas as leis da natureza oceânica. Enquanto praticamente todos os outros tubarões entram em colapso e morrem em água doce, a anatomia desse
esse predador esconde uma engenharia mutante. Ele possui rins e glândulas hiperespecializadas, que funcionam como uma refinaria química de última geração. Esse mecanismo controla o sal e a ureia do corpo, permitindo que a criatura nade perfeitamente em águas doces. O habitat dele não se limita às costas quentes e praias paradisíacas ao redor do globo. Ele domina a água barrenta dos rios da Terra. Populações inteiras viajam milhares de quilômetros pelo rio Amazonas profundo na selva ou pelo rio Mississippi. Ele passa a manhã caçando no mar aberto e à tarde sobe calmamente a foz de um rio de águas escuras. É o equivalente a um tanque de guerra anfíbio atravessando as fronteiras invisíveis entre o oceano e o interior do continente, levando a caça para lugares totalmente inesperados. A ciência reprodutiva deste superpredador formidável é uma verdadeira aula militar de defesa. O esquema é o seguinte: a fêmea entende que o mar aberto está lotado de grandes tubarões famintos. Para proteger os bebês indefesos, ela nada dezenas de quilômetros rio acima. Lá, ela dá à luz pequenas máquinas mortais na segurança absoluta de estuários barrentos. Os filhotes crescem escondidos nesse berçário de lama, como verdadeiros soldados em treinamento pesado, até ficarem grandes o suficiente para encarar o mar profundo. Mas o que realmente impressiona e aterroriza a ciência moderna é a química corporal desse peixe. A fera é uma autêntica usina de testosterona pura. A espécie possui níveis hormonais tão astronômicos que superam facilmente a grande maioria dos mamíferos gigantes terrestres. Isso gera um territorialismo cego e garante fisicamente a mordida mais destrutiva de todo o reino animal em proporção ao seu tamanho. O perigo para os humanos atinge o topo de qualquer estatística. A criatura prospera em águas rasas, onde surfistas e banhistas aproveitam o dia. Sem visibilidade na água suja, o humano esbarra no animal. Em resposta, o bicho não apenas morde, ele reage com fúria cega, atacando e dilacerando a presa repetidas vezes. Ele é, no fim das contas, um segurança altamente intolerante com invasores no seu quintal.